Muitas graças, doutor Muito Diego. Bom, eu vou falar um pouco, então, agora do Brasil. Nós temos aqui no Brasil uma situação bastante peculiar, primeiro, porque somos um país continental. Temos 210 milhões de habitantes e uma extensão territorial muito grande. Portanto, temos aqui algumas peculiaridades. No Brasil, foi decretado o estado de calamidade. Houve o decreto do estado de calamidade e esse decreto legislativo, ele, a priori, ele vai até o fim de dezembro deste ano. Ele vai, então, até o final de dezembro deste ano. Porém, este decreto, ele prevê também a reunião bimestral, a cada 2 meses, de uma comissão, para que se avalie as emergências de saúde pública, né, questões financeiras, econômicas e orçamentárias. Pois bem, a Constituição brasileira prevê como um direito fundamental o direito de ir e vir. O direito à liberdade liberdade de ir e vir, talvez seja um dos direitos mais importantes da Constituição brasileira e creio eu que de todas as constituições democráticas, né, de repúblicas democráticas. Pois bem, o que ocorre é que com esse decreto legislativo e com a decretação do estado de calamidade, em tese, teríamos um governo central, um governo federal, que poderia legislar sobre praticamente tudo, sem consultar ao Congresso. Pero o que ocorre, na verdade, é que, como somos um país muito grande, com muita diversidade cultural e também com muita diversidade de situação econômica, ou seja, somos um país com muita distância social entre os cidadãos, a distribuição de renda é deficitária. O Supremo Tribunal Federal, que é o guardião máximo da Constituição, em uma ação direta de inconstitucionalidade movida há cerca de um mês, declarou que, como somos um país de proporções continentais, quem realmente tem poder para legislar e tomar medidas em relação à pandemia, na verdade, são os governadores de estados da federação, bem como os prefeitos de cada município deste país. Isso por quê? Porque temos municípios com altos índices de contaminação pelo Covid-19. Temos outros municípios que, em que pese estarem relativamente próximos uns aos outros, têm um nível de contaminação muito menor. Portanto, esse decreto de calamidade apenas deixou ao presidente da República o direito de definir o que seria atividade essencial. Portanto, as atividades essenciais, farmácias, hospitais, supermercados, essas atividades essenciais poderiam ser definidas pelo presidente da República e, então, os governadores e os prefeitos deveriam seguir apenas as orientações em relação a essas atividades essenciais. Todas as demais atividades, comércio, indústria, fica a cargo dos prefeitos e dos governadores.
Outra coisa, portanto, retira-se muito poder do governo central em relação aos outros colegas, como Peru e Colômbia, que me parece que seus presidentes agora têm muito poder para legislar sobre estas medidas. Acá, em Brasil, não está bem assim. Por quê? Como disse, o poder de legislar sobre medidas para conter a pandemia está muito mais nas manos de prefeitos e governadores do que em presidente da República. Pois bem, outra importante alteração é que acá em Brasil temos uma lei de responsabilidade fiscal. Essa lei de responsabilidade fiscal controla os gastos, em linhas gerais, controla os gastos da administração, prevendo onde pode se gastar, como pode se gastar, qual orçamento para cada área da administração. E o administrador, o presidente, não pode ofender essa legislação, não pode ultrapassar os limites da legislação. Uma das principais condições para aquisição de produtos e serviços pelo governo é lá o que chamamos de licitação, né? Temos uma lei de licitação. Creio que vocês também tenham uma legislação de licitações. Pero con este decreto de calamidad, los gobiernos de las ciudades y de los estados pasan a no precisam más respeitar totalmente esta ley. Pueden ultrapassar el orçamento previsto para que gastos sejam remanejados para outras áreas, a área da saúde, principalmente. Portanto, essa foi uma das novidades aí. Na questão do direito de ir e vir constitucional, como o Supremo Tribunal Federal atribuiu aos prefeitos e aos governadores a decisão de qual maneira conduzir a pandemia, cada cidade tem adotado suas medidas. Na minha cidade, por exemplo, há a obrigação de utilização de máscaras. Shopping centers com horário de trabalho reduzido, comércio com horário de trabalho reduzido, crianças menores de 12 anos não adentram em shopping centers, supermercados. E há fixação de multas para aquelas pessoas que não respeitam a legislação. Porém, isso não é uma realidade em todo o país. Há cidades que não adotaram estas medidas, adotaram outras. Há cidades que não adotaram nada. Há cidades que simplesmente já adotaram e já revogaram e continuam a vida. Portanto, nossa situação é muito diferente de outros países, porque não temos uma legislação específica geral no que diz respeito às normas de conduta para a contenção da pandemia. Portanto, quando uma pessoa desrespeita um decreto municipal, ele pode incorrer em crime de desobediência, porque é uma ordem emanada de um agente público. Portanto, este crime de desobediência já é previsto em Código Penal há muitos anos. Outra coisa que temos em nosso Código Penal é o crime de las pessoas que estão doentes, estão contaminadas e saem às ruas quando não podem. Este crime também já é previsto em Código Penal há muito tempo.
há muito tempo. Portanto, utilizamos a legislação anterior, já existente, e os poderes de regulamentação, de normatização, estão nas mãos dos prefeitos e governadores, sendo o presidente o único responsável por definir o que seria atividade essencial. E, na minha visão, as limitações, as mitigações do direito de ir e vir, manifestação e reunião, que são direitos fundamentais da Constituição, essas limitações, elas são, sim, possíveis, porque a nossa Constituição tem como princípio básico de que o interesse público se sobressai ao interesse privado. Portanto, se mesmo que tenhamos que mitigar um direito fundamental, que é o direito de ir e vir, como estamos obedecendo ao comando constitucional de que o interesse público é maior do que o interesse privado, eu penso, é minha compreensão, que sim, essas medidas são válidas.